Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e sempre venho falar de alguma coisa que está acontecendo ou aconteceu de interessante na minha vida e que eu sei que vai ajudar uma pessoa que ouvir esse momento aqui comigo. E eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo aqui nesse canal. E se você quiser saber também alguma coisa que você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei aqui, você quer saber muito, você pode mandar nos comentários e eu explicarei ou farei um vídeo de acordo à sua dúvida. Como eu falei sempre, de assuntos que me levaram a fazer vídeos, né, principalmente a história do meu filho, hoje eu vim falar de limitação, que nós nos limitamos da vida ou das pessoas ou de fazer algo que realmente é importante para a gente, apenas porque a gente não quer mudar o que já está cômodo, que já é simples por exemplo, você já está tão acostumado ali nessa vida e você carrega para não mudar, até porque o seu cérebro ele quer menos esforço. Já é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, quanto menos ele gastar de energia do corpo, melhor. Então, ele busca não se esforçar. Então, tudo aquilo que você quer modificar, que não faz parte do seu hábito, você vai ter uma dificuldade, até porque o inconsciente, como ele está acostumado a ficar nessa situação de vida, em qualquer aspecto da sua vida, tanto na parte financeira, ou na parte relacional com a família, ou numa relação mesmo marido e mulher, ou um desejo que você quer, por exemplo, do corpo, né? Mudar seu corpo físico, emagrecer, e você tem esses desejos, mas você está tão habituado a ficar nesse mundinho que você veio criando, né, de tanta programação, e a gente fica muito difícil de sair. E um exemplo simples é um exemplo que eu vi sobre um cavalo que ele pastava até uma determinada área dessa área que ele ficava, né, no pasto, e sempre tinha uma cerca. Só que depois de muitos anos, tiraram essa cerca e deixaram o pasto aberto. Só que o cavalo aprendeu a ficar até aquele ponto, então ele não passava daquele ponto. E aí uma pessoa perguntou por que aquele cavalo ele ele não passa mais daquilo ali. Ele percebia que o cavalo só ia até aquele ponto e ele não passava. E a pessoa disse: ah, é porque desde novo ele sempre se acostumou que ali tem uma cerca e ele pensa que ele não pode passar. Gente, veja, o animal não está mais vendo aquela cerca ali, mas o cérebro dela, de tanto saber que existe um limite, ele não consegue ultrapassar. Então, a mesma coisa, gente. Eu não quero dizer que nós somos um animal, né? Nós somos um cavalo. Mas o que eu quero dizer é que isso vale para uma pessoa que muitas vezes quer dar um passo, mas acostumado com as pessoas que não conseguem driblar a vida, tipo, ela não consegue dar um passo a mais, todo mundo da família vive no mesmo patamar, ninguém é melhor do que ninguém, tipo, ninguém tem anseio de crescer, não tem vontade de ser diferente. E aí esse costume parece que faz com que você se amarre, e se amarra mesmo, você se amarra com essas pessoas, e quando você quer dar um passo diferente, você vai ouvir situações, você vai se incomodar com aquilo e você não vai querer sair. Sempre vai ter algo para você voltar.
Isso é para qualquer coisa. Uma cliente minha disse assim: ah, eu tô cansada porque eu quero que as pessoas não me entendem, não me compreendem. Eu faço de tudo para as pessoas se sentirem melhor e eu só recebo patada, sabe? Ninguém reconhece. E eu sempre digo a ela que por mais que você queira ser reconhecida, é uma falta que você não é reconhecida por si mesma. Tudo que você quer que os outros sejam para você, você primeiro precisa ser para você mesma. Isso é para qualquer coisa, tá? Se você quer ser amada por uma pessoa, você está buscando um vazio que existe dentro de você. Então, se eu já me sinto amada, se eu já me aceito, me acolho, se eu faço o que eu tenho vontade, se eu faço aquilo que eu quero tanto, e eu não preciso de permissão, eu não preciso pedir a meus familiares, nem a quem está comigo, meu companheiro, para eu fazer alguma coisa. Eu simplesmente vou e faço. Claro que eu posso até, tipo assim, informar porque eu estou feliz, mas se você tudo tem que passar ou pedir uma permissão, é porque você não acha que merece. Então você fica se auto-invalidando e você não vai para canto nenhum. Essa trava que cria dependências emocionais faz com que você, de forma alguma, seja feliz. E esse bloqueio que acontece é porque a gente não se permite mesmo. Se você olhasse para o que você está vivendo agora, disse, espera aí, o que está faltando em mim? Espera aí, eu quero reconhecimento, então eu não reconheço alguma coisa dentro de mim. O que foi que eu vivi na vida? Eu fui reconhecida? Ou na minha infância eu era sempre colocada em terceiro lugar? Não, você tem que fazer pelo outro. Ou o outro é melhor porque trabalha ou faz alguma coisa diferente de você. Então você fica em terceiro plano, né, em segundo plano. E aí você entende que você não é importante. E por mais que você queira mudar, por mais que você queira ser reconhecida, você é cada vez mais infeliz. E essa infelicidade é justamente porque você não olha para dentro de você, você não olha para o que é importante para você. E você fica até sem desejo de crescer na vida. E o tempo vai passando, as pessoas vão vivendo a vida delas. As pessoas acham que, por exemplo, eu estou num relacionamento, mas estou acomodada, tá tudo normal, e você fica assim. Só que, gente, a vida muda de uma hora para outra. Eu vi um vídeo também por uma história de uma mulher que ela criou os filhos, sabe? Vivia para a família, fazendo coisas para o marido, cuidando da casa, e de repente o marido, os filhos cresceram, tipo, já adolescente, já cada um foi crescendo, e o marido arrumou uma mulher mais jovem e foi viver com ela, e ela nunca imaginou que esse marido iria deixá-la. Em nenhum momento ela pensou que ele estava traindo ela. O que eu quero dizer com isso não é que você vai esperar uma traição, tá, gente? Eu não estou falando isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes você cria uma informação que a sua vida vai ser exatamente como você está vendo agora, vai ser assim até o resto da sua vida e pode mudar de repente porque alguém se incomodou com essa mesmice, sabe? Essa estagnação e esse negócio da gente se estagnar, parar a vida e achar que está tudo normal, mesmo você fazendo tudo para conviver bem, até se você não for uma pessoa tipo que incomoda os outros, mas a você pode não estar, digamos assim, incomodada porque se acostumou, mas o outro pode estar incomodado, ele não te dizer e ele simplesmente resolver a vida dele. Isso vale para qualquer coisa, gente, até no trabalho. Você está há muitos anos dentro de um trabalho, eu não estou falando de um concurso que você pode galgar ou trabalhar ou viver, e mesmo assim, se você estiver num trabalho de concurso,
E você está tão acostumado a viver naquela vida, e você, por conta do concurso, de nunca for, por exemplo, desempregado, né? Você não quer também subir, você não quer fazer o que realmente é importante para você, o que você sempre desejou, o que você sonhava quando criança, aquele desejo que é só seu, e você se torna infeliz por conta de comodismo, de viver, porque eu pago minhas contas e pronto. A vida, gente, não é só pagar conta, nem viver de uma casa e viver com a família até o resto da vida, até a pessoa morrer e você simplesmente viver parado. Isso não é uma vida de felicidade. Enquanto você estiver parada, só vivendo a mesma coisa todos os dias e não indo em busca de se reconhecer como importante e fazer o que realmente é importante para você, porque se você não faz por você, ninguém vai fazer. E essa mulher que quando ela viu ali de repente os filhos tinham crescido, cada um foi viver a vida deles e ela ficou sozinha, sem o marido, porque ele foi viver a vida dele com outra mulher, e ela se viu ali, nossa, ela foi morar em um lugar, conseguiu construir uma casa, viveu num lugar mais afastado para viver a vida dela. E aí ela começou a dar mais vontade de estar ali, mesmo sozinha, mas ela começou a fazer vídeos mostrando o passo a passo do que ela conseguiu criar na casa e ela mostrando o dia a dia dela sozinha ali, até com os pets, uns gatinhos, mas ela mostrou que era capaz de fazer algo diferente, mas isso só aconteceu por conta dessa situação. Se ela tivesse ainda com o marido, talvez ele poderia até trair a vida toda, até ela morrer, e ele ia viver assim, com um marido que com certeza não viviam bem, porque para chegar a uma situação dessa é porque você não vive bem, e ninguém é de ninguém, gente. É claro que existem relacionamentos que a gente vê que a pessoa de forma alguma vai se separar, porque a gente vê, mas até a morte separa você do seu marido, do seu cônjuge, porque a vida é assim. E aí você olha de repente e tá só, e você, quando vê, mas eu fiz tudo o que eu queria, trabalhei, criei meus filhos, aí você vai agora querer, por exemplo, criar os netos, ou fazer algo que não é o seu papel, porque os filhos, os netos, eles têm os pais e realmente eles precisam ser criados pelos pais. É lógico que existem situações, né, de pais tóxicos e que muitas vezes você até ajuda a essa criança sair desse contexto tóxico e você vai ajudar esse jovem, né, seu neto, sua neta, para viver a vida dele em paz. Até porque realmente é difícil conviver com pessoas tóxicas. Eu sei disso porque eu convivi assim. Mas o que eu quero dizer é que não é só a questão de convivência com outras, com uma pessoa da família só, mas é olhar para você e dizer o que eu preciso fazer para ser realmente viver uma vida diferente, fazer algo diferente. Mas eu não tenho mais idade para isso. Você pode começar qualquer coisa, gente. E eu já falei aqui que sua vida é eterna. Nós somos um espírito vivendo em um corpo físico. Esse corpo aqui é um avatar em que a gente está aproveitando ficar nele e vivendo esses momentos. É claro que você tem que conviver bem com seu avatar, com seu corpo, que é o seu veículo. E enquanto você estiver nele, você tem que amá-lo com muito amor. Quando a gente está com alguma doença ou o corpo da gente está gritando alguma coisa, você tem que olhar o que isso está dizendo também para você. E eu estou falando sobre isso porque essa limitação que a gente faz, de alguma maneira, vai ter que sair. E aí vem a questão da somatização e o seu corpo vai gritar.
Muitas vezes a pessoa pode ter tanto questão do corpo físico, alguma doença, mas também pode ter questão psicológica, as coisas mentais, depressão e angústias, ansiedades, fobias que você nem sabe, ou compulsões, como eu já falei também de compulsões, e aí você fica sem saber o que realmente quer. E teve um filme que foi sobre um cara um corretor do banco de finanças. Ele fez um filme e na história ele trabalhava vendendo máquinas para tipo impressão de raio-x nos hospitais. Na época não tinha, então ele começou a revender esses aparelhos. E nesses aparelhos ele ele só conseguia o dinheiro por conta desses aparelhos. E era muito difícil, às vezes ele conseguia, às vezes não. E aí começou a ficar cada vez pior. E a mulher, vendo, ela só fazia reclamar a mulher dele, dizendo que o dinheiro não estava dando para pagar as contas, o aluguel e tudo, e ele tinha um filho com ela. Mas ele, vendo tudo aquilo, ela não aguentou passar pelas necessidades, deixou o marido e ele não queria que ela fosse com o filho, então ele pegou a criança e foi viver com a criança sozinha. Chegou a dormir, gente, nos banheiros, sem poder justamente comer alguma coisa assim. E ele fechava ali, ficava ali. Só que na mente dele, ele dizia, era o nome, e ele dizia assim: não deixe ninguém dizer que você não pode, nem mesmo você. Isso daí, o nome dele era Chris. E ele diz, e hoje, e ele ficou, gente, depois disso, ele viu um homem muito arrumado, com paletó, todo andando bem, com um carrão. E ele perguntou: o que é que você faz? Ele disse: eu sou corretor. E aí ele olhou aquilo, né, o corretor de finanças assim, e ele fez: nossa, corretor da bolsa, né? E ele fez: tá. Aí ele começou a estudar sobre isso. Começou a ficar próximo das pessoas. Ele usava o mesmo paletó todas as vezes, deixava o filho na creche. E ele começou a olhar, e só que ele era muito inteligente, então ele começou a estudar aquilo, ele era muito bom de matemática. E aí ele começou a mostrar, aí ele começou a fazer parte da corretor, porque lá você podia trabalhar, não tinha essa questão de cursos e essas coisas. Você tinha que ser bom muito na matemática, né? Naquela questão de porcentagem ali. Então ele mudou a vida dele porque ele começou a mostrar muito talento e ele cresceu, conseguiu vender um imóvel enorme ali que tinha de muito dinheiro, e ele começou a fazer isso e chegar pessoas para fazer com ele, e ele ficou riquíssimo, gente. E o que eu quero dizer, né, na questão da história desse homem é que não existe limite. Se ele fosse olhar para a situação dele, ele iria ficar triste, entrar num vício, ele ia abandonar a criança, deixar com a mulher, ele iria, e mesmo assim, ele olhou para aquela situação e quando ele viu uma situação, viu uma pessoa muito bem vestida, ele olhou para aquela pessoa e disse: eu quero ser aquilo. E aí ele foi lá, aprendeu aquilo e cresceu na vida. Isso é você. Se você quer sair de uma situação de doença ou de um problema, questão relacional, ou crescer na vida, para você ter uma vida mais livre, você precisa enxergar o seu objetivo, olhar para aquele objetivo e dizer: eu quero exatamente estar aí. Mas não adianta você querer estar lá e viver o aqui. O que eu quero dizer com isso é que se você ficar muito presa à sua realidade, olhar para isso e ficar, sabe, cada vez se martirizando, mesmo que você diga: não, eu acredito que já está certo, mas você está se apegando às coisas que estão acontecendo ao seu redor, você está cada vez mais entrando nessa 3D, nessa realidade, você se afasta do que realmente você quer ser. Porque se você não é, você nunca será. Isso quer dizer, mesmo que você esteja numa situação muito complicada e você não olhe para a situação e faça: nossa, eu não tenho condições de sair daqui, mas
se você observar como será o estado que, se você estivesse vendo essa notícia de que você está bem, você tendo a certeza de que você vai viver o que você deseja, você precisa sintonizar, é como uma rádio, você precisa sintonizar na estação certa e ficar um tempo nessa estação. Joseph Murphy sempre dizia que quando você quiser fazer alguma coisa para mudar, você precisa relaxar. Antes de dormir, assim que acordar, algum momento da tarde que você quiser descansar, você imaginar, você já estando lá, e nessa imaginação você sentir, ouvir alguém te parabenizando, dizendo que tudo já está bom. E você com certeza conseguirá. Mas precisa você estar lá para que isso esteja aqui. Tem que ter essa conexão, senão não acontecerá. E se você quer realmente conquistar esse desejo, você precisa ativar isso todos os dias. Então, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou amado. E colocar sinais de que isso realmente acontece para você, para que você se alimente disso e que a tua mente, mesmo sem saber, ela visualizando através da sua imaginação, você vai trazer essa realidade. E ela nunca vai dizer sim ou não. Ela sempre, sempre vai acreditar no que viu, mesmo que seja errado ou certo. E coloque sempre: eu sou vitoriosa, eu sou maravilhoso, eu sou poderoso, eu sou o que eu desejo ser agora. Beijo, dá um like, tchau, tchau.